Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Aqui quem vos fala é o seu amado irmão em Cristo, pastor Celso Francisco de Almeida. Estamos hoje, nessa noite, reunidos para que nós possamos fazer mais uma live. Nós estaremos aqui falando da palavra de Deus, né, se assim o Senhor Deus permitir. Lembrando que o tema da nossa live é Em Casa com Cristo, né, onde nós temos feito pelo Facebook da igreja. Hoje nós vamos estar fazendo pelo nosso pessoal, em nome de Jesus, que tem pessoas que estão inscritas no da igreja e não está no nosso pessoal. Então a gente está fazendo isso para que possa assim, tanto um quanto o outro estarão assim ouvindo a palavra de Deus em nome de Jesus. Eu quero chamar a tua atenção, você, sua família, familiares, amigos, né, que neste momento puderem congregar, se reunir aí no conforto da tua casa, no teu escritório, onde você estiver, no teu carro, para que juntos nós possamos estar ouvindo a palavra de Deus. Eu creio, tenho certeza que Deus, o Senhor, Ele tem uma palavra, Ele tem uma mensagem ao teu coração, né? Lembrando que o evangelista Mateus, ele escreveu dizendo que onde houver 2 ou 3, né, reunidos em nome de Jesus, assim então ele se fará presente. Nós temos certeza, né, que nessa noite, pela misericórdia, o Senhor Jesus, ele fará presente aí na tua vida, na tua casa, na tua família, e ele com toda certeza concederá aí uma palavra que vá ao encontro à sua necessidade, ao seu coração neste momento. Amém? Antes de nós estarmos fazendo a menção, né, da palavra de Deus, eu quero estar fazendo uma oração, quero estar pedindo a Deus agora, né, pela tua vida, pela vida da tua família, né, para que Deus possa, de certa forma, te visitar e abençoar a tua vida, com o intuito nosso nesse momento de falarmos da palavra de Deus, é que, né, o Espírito Santo possa te fortalecer, possa te dar graça, possa mudar a tua vida, né? Talvez em meio à situação que nós estamos vivendo, você pode estar cabisbaixo, pode estar aí preocupado, né? Desmotivado, enfim, mas eu quero te dizer que Deus, ele tem uma palavra poderosa, uma palavra que vai ao encontro da situação a qual você está vivendo, e Deus vai te dar coragem para você vencer esse obstáculo. Amém? Então nós vamos orar neste momento. Se possível, curva a tua cabeça, feche os teus olhos, né? Vamos falar com Deus, vamos entrar à presença de Deus em oração nessa hora. Amantíssimo, eterno, glorioso e bondoso Pai, é com alegria imensa, meu Deus, na nossa alma, que mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos na tua presença nesta hora. Meu Deus, obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Nessubiande ossévia camassurianda labaia. Obrigado, Senhor Deus poderoso, pela tua grandeza, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, meu Pai. Obrigado, Senhor, por este momento de nós estarmos reunidos, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esta live. Obrigado pela vida deste irmão, dessa irmã que está sendo alcançado agora. Meu Deus do céu, pela internet, aqueles que nos ouvem, que nos veem. Meu Deus e meu Pai, coloca as tuas mãos sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, meu Deus, sobre esta família, sobre esta casa, sobre este familiar, meu Deus, que precisa ser agora, meu Deus, visitado pelo Senhor. Meu Deus do céu, alcança a vida desta pessoa. Meu Deus, transforma, muda, faça um grande milagre. Pois está escrito, meu Deus, que a tua palavra ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, entre as juntas e medula. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração humano. Meu Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, alcança agora a vida desta pessoa e muda a sua história para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, quero convidar você
abrir a tua Bíblia, né? Você que tem uma Bíblia, você que não tem, por favor, ouça, né, a palavra de Deus, a qual nós vamos ler neste momento. Tenho certeza que Deus ele irá falar grandemente ao teu coração. Diz assim o livro de Jó, no capítulo 3, a partir do verso de número 1. Jó, capítulo 3, versículo 1. Depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-nos as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entra nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva, porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria e então haveria repouso para mim, com os reis e conselheiros da terra, que para si edificam casa nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou como aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre do seu senhor, porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte, e ela não vem, e cavam à procura dela mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam, achando a sepultura, porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, essa é a palavra que Deus nos concede para nós estarmos nessa noite, né, comentando com os irmãos, falando. Tenho certeza que Deus, o Senhor, né, Ele tem uma palavra ao teu coração, né, pois colocamos um tema aqui nesse texto, né, que nós vamos ler, o pífio grito de Jó das profundezas da sua agonia. E aqui nós vemos, né, na verdade, Jó, né, como a Bíblia nos ensina, né, Jó ele foi um homem
tremendamente, né? Na verdade, primeiramente o livro de Jó é um livro que ele na verdade é o primeiro livro, né, que foi escrito da Bíblia, é o livro mais velho, né, de toda a Bíblia, é o primeiro livro, e a palavra de Deus mostra para nós que Jó, né, ele era da terra de Uz, né, da terra de Ur dos Caldeus, e a Bíblia vai dizer para nós que esse homem Jó, ele tinha algumas qualidades, né, que fazia esse homem ele ser diferente, né, dos homens daquela época e até mesmo diferente também de muitos homens nos dias de hoje, do século 21 que nós estamos vivendo. A palavra de Deus, né, ela é clara em dizer no capítulo 1, né, no versículo de número 1, que esse homem Jó, ele era um homem sincero, ele era um homem reto, ele era um homem temente a Deus, era um homem que ele se desviava do mal, né? Jó, ele tinha certas qualidades e faz necessário, né, a gente comentar sobre isso para você entender, né, o motivo de Jó, né, ele gritar daquela forma que nós lemos no capítulo de número 3, né, dele gritar de toda a sua alma, né, mediante as profundezas da agonia que ele estava vivendo, né? Às vezes a gente olha, lê aquele versículo, meu Deus, mas por que Jó ele chegou a querer amaldiçoar o seu dia, né? O dia que ele nasceu, né? O dia do seu Natal, o dia do seu aniversário, enfim, né? E a gente observa, né? Primeiro a gente vê as qualidades de Jó, depois o versículo 2 mostra para nós que de Jó, né, nasceu 7 filhos e 3 filhas, né? No total ele tinha 10 filhos. E o versículo de número 3 vai dizer para nós, né, que era o seu gado, né, vai falar sobre a riqueza, né, que Jó ele tinha. Era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, ou seja, tinha 1.000 bois, 500 jumentas, e era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. Pronto, então aqui nós vemos 3 situações. Primeiro, as qualidades de Jó. Depois nós vamos ver os filhos que Jó tinha. E o terceiro passo, nós vamos ver os bens, né? A Bíblia vai mostrar para nós os bens que Jó ele tinha. Então a Bíblia vai dizer para nós o que Jó, ele era um homem extremamente temente a Deus, né? Era um homem obediente ao Senhor, né? A palavra de Deus nos mostra para nós que a obediência dele, né, a Deus era porque Deus o tinha abençoado, tinha enriquecido, né, de uma maneira tão grande. Mas imagino eu, não que a Bíblia diz, né, como eu estou dizendo, que por Jó ele ser temente, por Jó ele ser obediente a Deus, não sei, Deus o Senhor o abençoou, ele com todas essas bênçãos, né, que nós acabamos de ler no versículo de número 3. Né? Talvez isso não seja o caso, mas enfim, né, ou por ele ter muito, ele era obediente a Deus, talvez por medo de perder, não sei, a Bíblia não relata, mas a Bíblia diz que Jó era extremamente rico, extremamente poderoso nos seus dias e tinha uma quantidade mensurável, né, de trabalhadores, né, de servos ali que o servia, né, que estava ali às suas ordens, para tudo aquilo que ele ordenasse. E veja então, amados e queridos irmãos, que no decorrer do texto, né, a palavra de Deus vai dizer para nós que os filhos de Jó, eles de vez em quando, né, eles estavam ali se alegrando, banqueteando, em meio ao aniversário de um, de outro, e, enfim, um final de semana e outro, sempre eles estavam em banquetes, né, sempre eles estavam em festas. E reuniam um dia na casa de um, outro dia na casa do outro, estavam sempre se alegrando, né? Sempre comendo, bebendo, enfim, ali se regozijando. E no tocante a isso, né? Jó, como a Bíblia mostra que ele era um homem prudente, né? Era um homem temente a Deus, Jó ele pensou, né? De certa forma, meus filhos estão banqueteando, estão se alegrando, né? De repentemente eles podem, em meio à alegria da bebida e etc., eles podem pecar, né, contra Deus, eles podem fazer alguma coisa errada e de repente Deus vai querer punir, castigar os meus filhos,
né, pela forma a qual eles estão pecando, né? De repente ele poderia pensar isso. Então a palavra de Deus vai mostrar para nós que no tocante a essas coisas, né, Jó, pela madrugada, né, Jó oferecia ali, né, o sacrifício a Deus. O Jó ele oferecia a Deus ali em holocausto algum animal, ele oferecia ali a Deus alguma coisa, pedindo a Deus que o Senhor, né, perdoasse, né, os seus filhos, se porventura em meio àqueles banquetes, aquelas festas, eles viessem pecar, né, desobedecer a Deus de alguma maneira. Então ele, por prudência, ele já oferecia aquele sacrifício, né, para que os seus filhos viessem ali receber um livramento de Deus, que Deus não viesse punir se porventura eles errassem. Então veja como que Jó, né, como a Bíblia mostra que Jó ele era um homem prudente. E presta atenção então que no decorrer, né, do texto, a palavra do Senhor vai mostrar para nós, né, que chegou um determinado dia, né, que os filhos de Deus vieram apresentar ao Senhor, e também, né, em meio a essa apresentação, veio o inimigo, né, veio Satanás, e ele também se apresenta, né, diante do Senhor, como na verdade aqui alguém pode pensar, mas como que os filhos dos homens, né, a gente não vai se ater a isso, mas nós vamos só fazer um comentário, como que os filhos dos homens vão se apresentar a Deus e também se apresenta a Satanás, né? Como que Satanás também se apresenta? Meus irmãos, quando nós estamos reunidos, né, onde está 2 ou 3, né, quando a igreja de Deus está reunido, né, o corpo de Cristo está reunido, né, nós estamos reunidos, né, na presença do pastor, né, na presença do ministério, nós estamos reunidos na presença de Deus. Né, nós estamos ali reunidos para nós oferecermos um culto a Deus, né, o nosso corpo como sacrifício vivo na presença do Senhor, como diz o capítulo 12 de Romanos. Então, né, é sabido por todos, né, que até mesmo lá no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, né, a palavra de Deus ela é clara em mostrar para nós que, né, Jesus ali está no templo, Jesus está ali ensinando, e quem está dentro do templo também, né, Satanás ele está lá sentado, né, ele está lá observando, ele está lá vendo Jesus pregar, e Jesus então o expulsa, né, você pode discorrer lá no capítulo 1 de Marcos, você vai ver, né, Jesus expulsando o diabo, Jesus colocando ele para fora, mandando ele para o inferno, aonde é o lugar dele. Então veja que então nessa situação, quando os homens se reúnem, né, para adorar Deus, para se apresentar ao Senhor, o inimigo também ele se apresenta, né, como naquela época, como nos dias de Jesus, e como, né, sempre o diabo ele é astuto, né, ele entra, enfim. E veja então que ele se apresentando, né, diante de Deus, a palavra do Senhor vai mostrar que o Senhor pergunta para ele, Satanás, né, da onde tu vens? E Satanás ele vai responder para o Senhor, né, ele vai dizer de rodear a terra e de passear por ela. Então veja que ele dá a volta, né, no globo, ele dá a volta na terra, e além disso ele também passeia, ele caminha, né, ele vê os pormenores, né, ele entra na igreja, ele entra na casa, ele entra em meio ao casal, ele entra em meio à família, ele entra nos negócios, enfim, como desocupado, ele tem tempo, né, e tem poder também para agir dessa maneira na vida das pessoas, enfim, mesmo que não se chame, mas ele sempre está ali colocando a cabeça, tentando ver, olhar. O intuito não é para ajudar, né, porque a Bíblia fala em 10:10 de João, né, que o diabo ele veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir, né? Matar, roubar e destruir. Essa é a função tríplice do diabo, matar, roubar e destruir. Mas o mesmo capítulo 10, verso 10, a parte B, diz que Jesus veio para dar vida e dar vida em abundância, né? Louvado seja Deus por isso. E então, ele dizendo que ele veio, né, de rodear a terra e de passear por ela, o Senhor Deus vai dizer para ele, olha, tu observaste o meu servo Jó? Você viu ele? Você olhou por ele? Você conseguiu enxergar ele? E o que o diabo vai dizer? Certamente, né? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Deus, o Senhor, fala dessa maneira, né? Deus ele fala, né? Ele expõe as qualidades de Jó. Deus ele dá testemunho de Jó para Satanás.
E então Satanás, ele ouvindo, né, o testemunho a qual Deus estava dando de Jó, Satanás vai dizer para o Senhor no versículo 9 do capítulo 1, porventura teme Jó a Deus debalde? Né? Porventura, né, Jó é bobo de não temer o Senhor? De fato, né, ele é esperto, ele é inteligente. Porventura, não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos o abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Você vê então que Jó, ele conhecia, aliás, que Satanás, ele conhecia de fato Jó. Ele sabia quem era Jó, ele sabia que Deus estava dando testemunho, né, verdadeiramente do que Jó era. E veja bem que Satanás sabia, né, que Jó era dessa forma. Porque senão, se Jó tivesse alguma falha, literalmente, né, ou verdadeiramente, Satanás iria dizer, mas ele fez isso, mas ele é assim, né, ele também é um homem irado, né, ele também briga com a esposa dele, ele também amaldiçoa os filhos dele, ele também compra e não paga, ele também bebe uma cachaça de vez em quando, ele também joga, eu já vi ele jogando lá, fazendo uma fezinha na loteria, no bicho. Mas não, Jó, ele era íntegro, ele era um homem reto, ele temia Deus e ele desviava do mal. Então Satanás, ele vê, né, ele vai falar, peraí, Jó não é bobo, né? Jó, ele teme o Senhor, Jó, ele está sendo fiel ao Senhor, porque o Senhor tem cercado ele de bênção, né? O Senhor tem dado muitas coisas boas para ele, o Senhor tem enriquecido Jó, né? Por isso que Jó, ele te teme, por isso que ele é temente ao Senhor, porque o Senhor tem dado muitas coisas para ele, né? As obras da mão dele, tudo que ele coloca a mão, o Senhor abençoa, o gado dele está lá sendo próspero, está aumentando na terra. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Senhor, coloca a mão sobre ele, né? Como ele diz no versículo 11 do capítulo 1, estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema de ti na tua face. Então, o primeiro passo aqui que nós podemos entender aqui nesse versículo, é que o diabo, ele não conhece o pensamento do homem, e nem o que está no coração do homem, mas ele sabe aquilo que nós falamos. Então veja que o que dá a nós entendermos, né, que Satanás, ele acha que Jó, ele está temendo a Deus, né, ele está sendo fiel a Deus, porque Deus deu vitória, Deus deu bênção, Deus tem prosperado ele. Meus irmãos, e na verdade uma coisa que é certa, né, que nós sabemos, né, eu já vi bastante isso, creio que você que está me vendo, que está ouvindo também, tem certeza disso, né, que é muito difícil uma pessoa que é próspero, uma pessoa que é abençoado, extremamente em extremo, né, na grandeza, na dimensão aqui, na proporção de Jó, ela ser fiel. Né? Geralmente as pessoas que têm muito, são as que menos são fiéis. Né? Por exemplo, a gente vê lá no Evangelho, né, para você poder entender, né, quando Jesus estava lá no templo, né, do lado da arca, a Bíblia diz para nós que o povo vinha ofertar, né, pessoas ofertavam horrores, né, ofertavam muito. E veio também a viúva, né, e aquela viúva só tinha aquela moedinha que não, meu Deus do céu, né, traduzindo dá para comprar um pão no dia de hoje, sei lá, 50 centavos, 30 centavos. E ela chega e deposita ali na arca aquela moeda que ela tinha, né? Não valia nada praticamente aos olhos de todos que ali estavam, mas Jesus ali, né, indaga os seus discípulos e diz para ele, olha, de todos esses que ofertaram, né, vocês têm visto, todo mundo tem sido generoso, mas quem de todos eles foi que ofertou mais? E ali Jesus vai mostrar para eles, vai dizer que foi aquela viúva, né? Porque os demais, aqueles que tinham muito, eles ofertavam daquilo que sobrava, né? Aquilo que para eles não tinha valor nenhum, talvez. Mas aquela viúva, aquela pobre viúva, ela ofertou tudo que ela tinha. Ela só tinha aquela mísera moeda, aqueles centavos. Então ela pegou aquilo, ela colocou tudo que ela tinha na arca. Então veja que o testemunho daquela mulher ia ser dado por toda a terra, né? Ia ser tocada a trombeta por toda a terra em relação à situação, porque tudo que ela tinha, ela depositou na salva.
né? Ela não depositou o que sobrava, ela deu daquilo, tudo que ela tinha, ela entregou na presença de Deus. Então, se a gente for ver na Bíblia, a gente vai ver que muitas pessoas, né, que aqueles que muito têm, são aqueles que são mais infiéis, né? Isso em muitas coisas. E veja que então que Satanás, ele quer instruir Deus, fala, não, peraí, tira tudo, né? Ele não fala, ó, tira aqui o gado, tira ali a jumenta, tira ali o camelo, né? Ou enfim, tira o chefe do servo, ou enfim, alguma coisa. Ele falou, tira tudo dele, arranca tudo que ele tem, para ver se ele não vai te negar. Então, amados irmãos, isso aqui mostra para nós que Deus, ele está lançando aqui um desafio, ele está mostrando, né, pro diabo que a fé de Jó a Deus é muito maior do que qualquer tipo de riqueza, de bens, de tudo que Deus havia dado para ele, né? Porque às vezes as pessoas temem a Deus, às vezes as pessoas servem a Deus, né? Quer ser fiel para que Deus possa enriquecer, né? Para que Deus possa abençoar, para que Deus possa dar, para que Deus possa fazer, né? Ele procura ali andar como se fosse andar em ovos, né? Para que ele não venha pisar na bola, para que Deus não toque, para que Deus não tire, para que Deus não prove, né? Mas isso é indiferente, né? Se Deus ele quiser provar a fé do homem, Deus vai provar. Se Deus quiser provar minha fé, eu lembro um dia, aqui mesmo, né? Não faz muito tempo, orando, buscando a Deus, jejuando, consagrando, eu falei para Deus, orando ali com fé mesmo, e falei, Senhor, né, se o Senhor tiver que me provar, né, me prova, eu quero que o Senhor me prova, que o Senhor me quebra, e enfim, orando, fazendo uma oração a Deus ali, né, achando que eu estava extremamente forte, né, que poderia vir qualquer coisa, e eu já saí da igreja, né, já sentindo mal, né, no dia seguinte, né, deu um problema na minha coluna, fiquei uma semana, né, na cama, o médico teve que ir em casa para visitar, para, enfim, medicamentar, e aquela coisa, eu passei por um processo terrível, mas ali, né, em meio às dores, em meio ao sofrimento, e ligando ali o pensamento em Deus, orando, falando com o Senhor, e vi que era o próprio trabalhar de Deus. Mas quando passou, né, aquele momento de prova, aquele momento de dor, parece que Deus deu uma graça, assim, 2, 3 vezes mais, né, do que antes. Parece que a gente ficou, assim, extremamente mais forte. Então vale a pena, né, muitas das vezes a gente ser provado, como às vezes as pessoas fogem da prova. Não quero saber de prova, não quero saber de vale, eu quero dizer que tudo é válido, né? Vale a pena a gente passar pela prova, vale a pena a gente passar pela moinha, vale a pena a gente ser provado por Deus, porque tudo isso, né, vai trazer para nós o crescimento, vai trazer para nós maturidade, né, vai fazer com que nós nos achegamos mais a Deus, né, que nós nos fortalecemos cada vez mais no Senhor, e isso é muito interessante, é muito importante, né? Às vezes porque a gente passa por prova, né, quer dizer que a gente está errado, nem muitas das vezes é isso. Há situação sim que vem luta, vem prova, porque às vezes há uma falha, né, há uma desobediência, há um erro, né, alguma coisa que nós estamos fazendo que é contraditória à palavra de Deus. Muitas das vezes Deus ele nos instrui, Deus nos corrige, né, para que nós possamos nos achegar, né, entrar no eixo, entrar no querer de Deus, e assim nós fazemos a vontade do Senhor. Né? Então isso a gente tem que estar atento. E a situação, né, que Deus ele nos prova, né, para que nós possamos crescer, né, para que nós possamos ver, né, um prisma, as coisas de uma forma diferente, para que nós possamos levantar nossa cabeça e ver que há novos horizontes, né, que há novos caminhos, né, que Deus ele tem preparado para nós caminharmos, para nós irmos adiante, e para que nós possamos fazer a obra de Deus com mais confiança, né, com mais certeza que Deus verdadeiramente ele está conosco, né? E voltando aqui então, o versículo de número 12, né, vai mostrar para nós, né, que o Senhor, né, ele vai dizer para Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então veja que no tocante o que Satanás ele fala para o Senhor, né, o Senhor lhe dá ordem, falou: não, pode ir, toque então em tudo que ele tem, pode tocar. Naquele momento, quando o Senhor ele fala
dessa forma, né? Toque em tudo que ele tem, só não estenda a tua mão contra ele. Quer dizer, não toque nele, né? Mas em tudo que ele tem, você pode tocar. Veja que automaticamente, né, naquele exato momento, o inimigo, né, a palavra do Senhor vai mostrar para nós, no versículo de número 13, que a partir daquele momento, como ali estavam os filhos de Jó, né, se alegrando, banqueteando, comendo, bebendo, agora começa a soprar o vento, né, vai começar agora, né, a destruição, eles vão começar a perder, né, o diabo vai tocar, ele vai assoprar o vento, ele vai tocar em todos os bens, né, que Jó ele tinha, todo tipo de bens ali vai ser destruído, né, camelo, né, os bois, as cabras, jumenta, tudo que Jó tinha agora começa a ser destruído. Depois, não bastando tudo isso, vai também agora todos os filhos, 10 filhos de Jó também serão mortos, né? Todos os filhos deles agora vai ser destruído, vai ser morto. O inimigo vai tocar até nos filhos, vai tirar até o filho. Pastor, mas Deus permite tudo. Não bastando perder bens, não bastando perder filhos, o inimigo vai tocar agora, né, na carne dele, né, segundo o capítulo de número 2, né, o capítulo de número 2, a palavra do Senhor vai mostrar para nós, né, que agora o inimigo vai se apresentar, depois que ele tira todos os bens e filhos, ele vai se apresentar diante de Deus de novo. E o Senhor, né, no capítulo 2, verso 3, vai dizer para Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Né? Então, Deus está dizendo para Satanás: você está vendo meu servo? Olha para ele. Veja como que ele está sendo sincero. Veja como ele está sendo fiel. Veja como que ele, né, no capítulo de número, no capítulo 1, e verso de número 20, né, creio que Deus quer mostrar isso para Satanás. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Veja que ele perde todos os seus bens, no capítulo 1 ele perde todos os seus filhos. E veja lá que o diabo, que Satanás disse no versículo de número 10, que quando o Senhor tirasse tudo dele, ele ia blasfemar de Deus na hora, naquele momento. Só que não acontece isso. Ele perde todos os bens, perde todos os filhos, e o que ele vai fazer? Ele vai raspar a cabeça, ele vai se humilhar ali com um pano de saco, na cinza, ele vai se humilhar a Deus, ele vai dizer: bendito seja o nome do Senhor, né? O Senhor Deus, o Senhor tirou, bendito é o nome dele. E veja, a Bíblia vai dizer que ele não murmurou, ele não questionou, e aqui o Senhor vai falar: tá vendo, Satanás? Olha aí, meu servo, continua sendo fiel, mesmo que você me incitou, né, para consumir ele sem causa. Veja como que ele continua sendo fiel, né? Ele não se preocupou, ele continua ainda temendo, me respeitando, ele não está lançando culpa em mim, ele não está me amaldiçoando, ele não está falando nada contra eu. Meus irmãos, veja como que é interessante nós aprendemos com a palavra de Deus. Eu quero sempre lembrar, né, na verdade eu sempre lembro os irmãos, né, que tudo que nós temos nessa vida, tudo que nós temos, ou tudo que nos acompanha, tudo que está ao nosso redor, não é nosso, é de Deus. Tudo. O teu esposo, a tua esposa, o teu filho, a tua filha, o teu pai, a tua mãe, né? A tua casa, a casa que você mora, o carro que você tem, todos os bens, a sua empresa, o dinheiro, cartões de crédito, cheque, sei lá, o que você possa ter, tudo que está no seu poder não é teu. Simplesmente Deus confiou, Deus colocou nas tuas mãos para você tomar conta. Sabe, é como que você tem ali uma horta lá na tua casa, você tem diversos tipos de vegetais ali plantados, de verdura, legumes, e chega uma hora, um momento, né, estão tudo no ponto de ser colhido, ou próximo disso, e você entra ali na sua horta, no seu jardim,
e você começa a andar, olha para um, para outro, né, procurando qual daqueles que você vai colher para você preparar para o teu almoço, para o teu jantar, para uma visita. E de repente você escolhe ali o que você escolher, você vai lá, corta, tira e você leva, né, para tua cozinha, para você preparar, para servir, para comer, para se alimentar, né? Ou seja, você escolheu, por quê? Porque é teu. Tudo que está ali, que você plantou, é teu. Então, a hora que você quer, você vai lá, pega, né? Não é por ordem, você escolhe, você olha, peraí, eu quero esse. Você tira aquele e você faz assim, da mesma forma, né? Tudo que nós temos também pertence a Deus. A mesma coisa somos nós como pessoas, né? A palavra de Deus fala que nós somos comprados, né? Nós somos comprados por um bom preço, né? Diz a palavra de Deus. Nós não fomos comprados por ouro, por prata, por pedras preciosas, mas nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Ou seja, nós somos comprados por quem? Como que nós éramos? Nós estávamos mortos. Nós estávamos sepultados nos nossos próprios pecados. Nós estávamos lá mortos, decretado a morte, né? A palavra de Deus diz que Jesus veio, ele nos vivificou, né? Jesus nos tirou da morte, nos trouxe para a vida, né? A Bíblia diz que ele nos comprou, né, com seu sangue, com sangue precioso. Então, peraí, se ele nos comprou, agora nós somos servos dele, agora nós servimos a Jesus. Agora nós não vivemos mais para nós não vivemos mais para o mundo, mas nós vivemos para nós somos servos dele. Ou seja, ele é o nosso dono, então ele faz conosco, ou de nós, ele faz o que ele quer, comigo, com você, com qualquer um de nós, né? E às vezes, né, para a gente poder entender como às vezes nós somos tão egoístas, chega até mesmo no tocante, na perca de alguém, da família, por exemplo, a pessoa começa a se desesperar, né? De se descabelar e gritar: Deus, por que o Senhor fez isso? Que no seu tem. Peraí, é como você vai lá no seu jardim, lá na sua horta, e você colhe lá o que você quer. É teu. Você vai lá, tira, pegou, eu quero isso aqui. Você pega, vai lá e prepara, e vai fazer a sua salada, vai fazer os seus legumes, vai lá preparar a sua fruta, a sua vitamina, a sua salada de fruta. Você colhe, é teu. Mesma coisa, Deus ele faz assim com a gente. E com tudo aquilo que a gente tem, tudo é um trabalho de Deus, nós precisamos entender isso. Nós temos que deixar de ser egoísta e saber que quem está no controle de todas as coisas é Deus. Né? Ele dá de acordo com a nossa capacidade, de acordo com a nossa sabedoria, de acordo com o que nós vamos adquirindo conhecimento, maturidade. Assim então Deus ele vai nos instruindo, Deus vai nos ensinando. Bendito seja o nome do Senhor. E veja aqui, né, que é interessante que o Senhor, né, repito de novo, capítulo 2, verso 3, o Senhor vai dizer: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, um homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Verso 4, então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Olha agora, né? Satanás ele disse da mesma forma: não, tira tudo que ele tem, o Senhor vai ver se ele não vai blasfemar na tua face. Agora ele diz: toca nele, para ver se ele não vai blasfemar na tua face. Então, o versículo 6, o Senhor diz a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Meus irmãos, por esse versículo nós vemos que Satanás ele é limitado. Né? Ele tem poder, né? A Bíblia mostra para nós que Satanás ele tem muito poder. Eu sempre costumo falar que, muitas pessoas às vezes diz: o diabo, né, ele está embaixo dos meus pés, estou pisando na cabeça dele, e sapateia daqui, sapateia dali. Tudo mentira, né? Não existe esse tipo de coisa. O capítulo 16, o verso 20 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o apóstolo Paulo ele diz que em breve o Deus de paz esmagará a Satanás embaixo dos nossos pés. Então, Satanás não está embaixo do pé de ninguém, a não ser embaixo dos pés de Cristo. Né? No meu, no teu, de maneira alguma. Muitas das vezes Satanás está montado na cacunda, no pescoço de pessoas,
fazendo as pessoas como cavalo, metendo a espora, direcionando a pessoa para fazer tudo o que ele gosta, e a pessoa diz: Satanás está embaixo do meu pé. Então veja que ele é limitado, ele tem muito poder, tem poder sobre a natureza, tem poder sobre a vida das pessoas, muita coisa, Satanás tem poder, mas quem tem todo o poder é o nosso Deus. Então veja que ele foi limitado, Deus permitiu primeiro tocar nos bens de Jó, tocar na família, pronto, é família e bens, tocou. Agora ele vai falar com Deus, o Senhor fala: então toca na pele dele, mas não toca na alma dele, porque a alma dele é minha. Então veja uma coisa, que tudo que acontece na vida do homem de Deus é permissão de Deus. Tudo que acontece na vida da mulher de Deus é permissão de Deus. E se o negócio o vento está soprando, pode ficar em paz, pode ficar tranquilo, que há um trabalhar de Deus nesse vento, há um agir de Deus para uma mudança, para algo novo da parte do Senhor, para o nome dele ser glorificado na tua vida. Né? Entenda, quero que você entenda o trabalhar de Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. E veja então que, mediante a permissão de Deus, né, de deixar Satanás, de permitir Satanás tocar na vida de Jó, porque a nossa vida está guardada, está escondida em Deus. Então veja que o Senhor aqui vai abrir a porta, vai permitir Satanás tocar, né, na carne dele. Porém, poupe a sua vida, né? Poupe a sua alma, que é minha. E o que vai acontecer? Satanás ele sai da presença do Senhor e fere Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Bendito seja o nome do Senhor. Né? Aqui mostra uma chaga maligna, que é atingida do alto da cabeça até a planta dos pés. Ou seja, não tem nenhuma parte do corpo de Jó que não seja atingida por essa chaga maligna. Ele agora é cometido por esse mal, né, por essa doença, essa enfermidade, né, do alto da cabeça à planta dos pés, e o único consolo, a única coisa que sobra para Jó é um pedaço de telha, é um caco de telha, que diz a palavra do Senhor que ele raspa, né, com ela as feridas e assentou-se no meio da cinza. Veja que ele usa aquilo para se coçar, como dá a entender, né, pelo pedaço de caco, para se coçar. Então, ou seja, era como se fosse uma lepra. Né? Imagina ele assentado na cinza com aquela telha, que ali é o único consolo que ele tem, né? Porque se não tivesse aquilo, meu Deus, né, talvez ele teria que rolar na cinza, né, no chão, para ajudar a se coçar. Mas Deus é misericordioso, que prepara ainda um pedaço de telha, né, um caco de telha, para ele poder se coçar. E veja, amados irmãos, né, que essa é a terceira coisa. Né? A primeira são os seus filhos, os seus bens, o segundo os seus filhos, a terceira, né, a sua própria saúde. Né? Deus permite o inimigo tocar. E a quarta coisa, agora, né, o inimigo vai usar a sua própria esposa, né, a esposa de Jó, né, para se levantar contra a vida do seu marido. Né? E veja que no versículo 9, que a mulher dele vai dizer para Jó: ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Ela olha para a circunstância da vida, né? Ela vê tudo aquilo que ela tinha, toda a riqueza, né, que ela tinha, lógico, por intermédio do seu esposo, que a Bíblia não fala da qualidade dela, mas do esposo. E a gente vê aqui, né, por essa atitude dela, que ela não temia Deus, né? Ela diz: amaldiçoe-se teu Deus e morre. Então a gente vê que de fato ela não tinha temor a Deus, ela não entendia, né, o mistério de Deus. Ela olha agora para a circunstância e vê que todos os bens que o marido tinha foi exaurido. Ela olha agora para a situação e vê que todos os filhos que ela tinha, o Senhor permitiu que fosse sepultado. O seu marido, que estava ainda firme, que poderia trabalhar e conquistar de novo as coisas, agora se torna um miserável, né? Se torna ali um leproso, se torna ali uma pessoa enferma, inválido, né? Está praticamente irreconhecível na cinza, com um pedaço de telha se coçando, como fosse um macaco ali, um chimpanzé se coçando, desculpa da expressão, uma situação lamentosa. Ela olha para aquilo, olha para a circunstância da vida,
os empregados, né, como diz os capítulos anteriores, você pode ler, né, que dava risada, né, as pessoas não aguentavam o odor, o mau cheiro de Jó, enfim, né, ele se tornou um escárnio, né, as pessoas olhavam para aquilo e, meu Deus, e agora? Ela mesmo olha para a situação, ela não sabe mais o que fazer, ela perde o controle e olha para ele e diz, espera aí, homem, você ainda vai ser sincero? Você ainda vai temer esse Deus? Você ainda vai honrar ele? Você vai ainda dizer bendito é o nome do Senhor? Amaldiçoa esse teu Deus, homem. Amaldiçoa ele, morre. É melhor você morrer do que você viver nessa forma que você se encontra. Então, meus irmãos, nós entendemos por este versículo que não é todo mundo que entende o trabalhar de Deus. Não é todo mundo que entende. Jó, ele tinha consciência que ele era fiel a Deus. Jó tem consciência que ele não traiu Deus. Jó ele tem a consciência que aquilo era um trabalhar de Deus, né? A Bíblia não mostra Jó ele murmurando. Quer ver? Para você ver que Jó ele era fiel a Deus, né? No tocante o que a sua mulher diz, né? Amaldiçoa esse Deus e morre. O versículo 10 do capítulo 2, Jó vai dizer para ela, olha, como fala qualquer doida, assim falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Você entende? Jó ele diz, olha, você está falando como uma louca, como uma doida, como uma pessoa qualquer, uma pessoa vil. Peraí, você acha que nós só estamos aqui só para receber bem de Deus e não o mal? Ou será que você acha, né, porque você é crente, porque você é dizimista, porque você faz voto, porque você oferta, porque você é generoso, você acha que você nunca vai passar por prova? Você acha que Deus nunca vai fazer com que você passe pela fornalha, pela moinha? Você está enganado. Não é porque nós temos um cartão de dizimista, né, de quem faz voto, de quem contribui para isso, contribui para aquilo, de quem financia missionário, de quem faz obras, quem dá cesta básica, e por isso Deus não vai tocar. Deus ele permite. Deus ele permite isso para ver a tua fé. Deus ele permite isso para você poder entender, né, que ele está fazendo esse tipo de coisa para ele poder exaltar, para ele poder glorificar o nome dele na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Né? É interessante a gente lembrar que lá no capítulo 9, né, do livro de Eclesiastes, né, escreveu Salomão, né, ele disse para nós lá que todas as coisas, né, sucedem de igual forma para todos. Né? O sol nasce para todos, a chuva vem para todos, ou seja, nós estamos servindo a Deus, tanto o ímpio passa pela prova, pelas lutas, como nós também que servimos a Deus, vamos passar pela luta, vamos passar pela prova. Mas eu estou servindo a Deus para poder ser abençoado, sim. Você servindo a Deus, você é uma bênção, você está sendo abençoado. Deus te tirou da maldição, Deus te tirou da morte. Você agora não é um defunto ambulante, você agora não é um morto ambulante, você agora vive para Deus. Você agora está sendo abençoado, por quê? Porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, né? Em você está a plenitude da presença de Deus, o Espírito de Deus habita na tua vida, no teu corpo. A presença de Deus anda com você, né? Porque Paulo diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito de Deus ele está na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Né? Isso é algo muito tremendo, é algo que as pessoas às vezes não entendem. A pessoa acha que às vezes ser abençoado é ter aí um carrão importado que chama atenção por onde passa, né? É ter o cartão internacional de maior valor, sem limite. Muitos acham que ser abençoado é morar num castelo, numa mansão, né? E eu quero dizer para você que conheci gente desse níveis, pessoas que eram amarguradas, pessoas que eram tristes, depressíveis, pessoas que não tinham prazer em viver, mesmo tendo de tudo. Faltava na sua vida a presença de Jesus. Já conheci pessoas também miseráveis, de não ter um prato, um copo para comer e beber, mas que vivia alegre, dando risada, glorificando a Deus. Por quê? Porque a presença de Deus supria tudo na vida dele. Então nós temos que entender isso, que às vezes ser a pessoa abençoada não é ter a mesa farta, ter abundância, Não. Às vezes a presença de Deus na nossa vida.
Isso mostra, né, aonde nós formos, que nós somos uma pessoa abençoada, porque não é todos que têm o prazer de ter a presença de Deus na sua vida, né? E Jó, pela misericórdia, ele tinha a presença de Deus. Ele sabia compreender entre o certo e o errado, entre o ímpio e o justo, enfim, entre o santo e o profano, ele conseguia entender isso. Já a mulher dele não conseguia. Outra coisa que chama atenção, que a palavra de Deus mostra para nós no verso 11 do capítulo de número 2, né, que ouvindo, pois, os 3 amigos de Jó, este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita, e concertaram juntamente, virem condoer-se dele e consolá-lo. Veja que os amigos do extremo, de cidades, lugares longínquos, ouviram falar, né? Porque a fama sempre chega primeiro do que a pessoa. Ou a má fama, né? Sempre. Tem um ditado do Oriente que diz que enquanto a mentira dá volta ao mundo, a verdade está apenas iniciando. Mas, na verdade, tanto a fama para o bem ou a má fama, ela vai longe. Então aqui, ainda mais Jó, né? Quanto maior a árvore, maior é a queda, o tombo. Então veja que o maior homem do Oriente, o mais poderoso de todos, né? Caiu, chegou nesse nível de pobreza, de mendigagem. E agora imagina, os amigos de longe, não, vamos lá para ver, vamos lá nos condoer, vamos lá ver o que está acontecendo, de fato o que houve, né? Qual que é a situação, vamos lá ver se a gente pode fazer alguma coisa, ajudar, vamos dar uma palavra para ele, enfim. E levantando, versículo 12, e levantando de longe os olhos, e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um o seu manto, sobre a cabeça lançaram pó ao ar, e assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Meus irmãos, então aqui começa, né, o tema, né, da nossa pregação, né, como nós falamos para os irmãos, né, o pífio grito de Jó das profundezas de sua agonia. Então aqui começa, alguém pode falar, mas por que Jó, né, ele chega nesse nível, né, dizendo, pereço o dia em que eu nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Né, por que Jó ele vai falar dessa forma? Né, o homem ele só olha para essa situação, né, para dizer algo dessa maneira, né, quando ele não vê mais recurso, né, quando cessa toda a sua força, quando cessa, né, todo o seu poder, quando não tem ninguém, nada para ajudar. Né, ele olhando para aquela forma que ele se encontrava, talvez olhava para o céu, pedia a misericórdia de Deus, pedia para que Deus falasse, que Deus desse um sinal, não está escrito, mas deduz que ele era homem de Deus. E nada acontece. Então agora vem o momento do desespero, né? Vem o momento que ele pede a Deus, né? Aliás, ele vai falar, ele vai questionar a situação, né? Isso é terrível, né? Nós também podemos lembrar, né? Vem a nossa memória, que teve outro homem de Deus também, né? Que chegou nesse mesmo nível, né? A qual Jó ele também se encontra, né, cujo nome desse homem era Jeremias, né, todos ouviram falar de Jeremias. A palavra de Deus mostra para nós que o Senhor, ele chama, né, Jeremias, e para que Jeremias pudesse ali fazer a obra do Senhor, né, para que ele pudesse ali levar a palavra de Deus, para que ele pudesse ser profeta. E quando o Senhor chama Jeremias, o Senhor vai dizer para ele, né, no capítulo 1, verso 5 de Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu, né, disse Jeremias, ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Né, o Senhor chama ele, fala que o Senhor havia escolhido ele lá da madre, quando estava ainda informe. O Senhor vai revelar os mistérios que Deus tem para Jeremias, mas a obra de Deus não é fácil. Jeremias vai arrumar um jeito de sair pela tangente, né, pela famosa tangente, e dizer para Deus,
Senhor, eu ainda sou uma criança, eu não sei falar. Mas Deus conhece o pensamento, a intenção do coração do homem. O Senhor vai dizer, no versículo de número 7, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para te arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Então veja que agora que Deus ele chama Jeremias, e Deus ali já desce o rolo, né? Já passa para Jeremias as coordenadas, né? O que Deus queria dele, né? Qual era o motivo de fato que Deus havia escolhido, qual a missão que estavam aguardando a ele. Então veja, queridos e amados irmãos, que Jeremias ele foi, né, conhecido por todos, né, tido como o profeta chorão, né? Não é porque ele tinha medo, mas é um profeta que verdadeiramente, né, tem até o livro de Lamentações, né, depois do seu livro, o livro de Lamentação de Jeremias, que Jeremias foi um homem que ele amou muito, né, o seu povo, a sua nação, porém, né, o amor dele era imensurável, um amor muito grande, e por intermédio desse amor, né, a esse povo, e também o seu amor a Deus, né, por ele ser temente ao Senhor, né, ele falava a verdade, ele ensinava a verdade, ele dizia aquilo que Deus queria que ele falasse, né, e muitas pessoas não queriam dar ouvido a Jeremias, né, porque estava todo mundo no erro, estava todo mundo no pecado, estava todo mundo no lamaçal, né, e quando a pessoa está no erro, quando as pessoas estão fazendo as coisas erradas, quando alguém chega para corrigir, para exortar, as pessoas não gostam, né, as pessoas muitas das vezes viram rosto, né, as pessoas se tornam, quem é amigo se torna inimigo, né, muitos se divorciam, muitos se separam, né, porque não aceita ali ser repreendido, ser instruído, exortado, né, para que a pessoa largue aquela coisa errada e faça o que é certo. E algo que chama atenção, que, né, a própria família, né, de Jeremias o abandonou, né. Jeremias foi um homem que não casou, né, foi um eunuco, viveu ali só para a obra de Deus, né, a sua nação, o povo não o amava, né, não gostava de Jeremias, como eu já falei o motivo, da razão pela qual, né, os príncipes, né, os reis, sacerdotes, levitas, ninguém gostava de Jeremias. Por quê? Porque estava o mundo corrompido, né? Para você entender isso aqui que eu estou dizendo, no capítulo 5 aqui de Jeremias, né, veja como que estava a situação, né, de Jerusalém, de Judá. O Senhor diz, dai volta às ruas de Jerusalém e vede agora, informai-vos e buscai pelas suas praças, a ver se achai alguém, ou se há um homem que pratica a justiça ou busca a verdade, e eu lhe perdoarei. O Senhor fala, vê, dá a volta por Jerusalém, passa pelas ruas e vê se há um. Então veja que está todo mundo distanciado, ninguém queria saber. E veja então que por intermédio de Jeremias, pelo amor dele, né, porque aquele que ama fala a verdade, veja que por amor a Jeremias, a esse povo, Jeremias ele vai se expor, ele vai abrir o coração, ele vai abrir a sua boca, né? Ele vai dar a sua boca como trombeta e vai anunciar, né, ali toda a vontade de Deus, toda a palavra de Deus, ele vai falar mesmo, sem misericórdia. Então o que vai acontecer? Por intermédio disso, dele ser verdadeiro, por intermédio dele temer a Deus, por intermédio dele amar aquele povo, as pessoas vão virar as costas para Jeremias. Né? As pessoas não vão querer saber mais, não vão querer dar mais ouvido a Jeremias. E interessante é, né, que o sofrimento dele, né, o desprezo, o sofrimento que Jeremias estava sofrendo, né, prisões, né, foi lançado no calabouço, foi lançado ali num poço de lama, e onde muitos dizem da história, né, que a lama vinha até o tórax de Jeremias, né, de maneira que ele não podia ajoelhar, né, ele ficou ali, ele não podia dormir, porque se ele dormisse ele caía e morria afogado na lama, né? Então veja que o sofrimento de Jeremias foi um sofrimento muito grande, não comia, não bebia, não dava pão, não dava água. Então Jeremias sofreu muito, muito. No capítulo 15 do seu livro, né, ele vai dizer no verso 10, capítulo 15, verso 10, ele diz, ai de mim, minha mãe, porque me deste a luz homem de rixa e homem de contenda para toda a terra? Nunca lhes emprestei com usura,
nem eles me emprestaram a mim com usura, e todavia cada um deles me amaldiçoa. Olha Jeremias aqui, ele falando, né? Amaldiçoando o dia que ele nasceu também, porque o sofrimento dele era grande, era melhor ele não tivesse nascido. Aqui no capítulo de número 20 de Jeremias, também no verso de número 14, como eu falei, ele é uma pessoa semelhante a Jó, né, no sofrimento. Ele diz no capítulo 20, versículo 14, ele diz assim, olha, maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu a luz, não seja bendito. Está vendo? Maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu a luz, não seja bendito. 15. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente. Versículo 16. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, sem que se arrependesse, e ouça ele clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido. Por que não me matou desde a madre? Ou minha mãe não foi minha sepultura? Ou não ficou grávida perpetuamente? Porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, para que se consumam os meus dias na confusão? Veja aqui, é um desabafo, né, verdadeiramente, de Jeremias, né, ele falando essas palavras, né, mediante o sofrimento, mediante a tudo que ele estava passando. Às vezes alguém pode dizer, pastor, mas ele é um homem de Deus, né? Por que ele estava dizendo dessa maneira? Meus irmãos, uma coisa é certa, né? Nós somos carne, né? Nós temos dor, a gente sente dor na carne, mesmo que seja homem, que seja mulher de Deus, né? Nós sentimos dor, nós choramos. E muitas das vezes nós falamos as coisas, né, questionando, porque a gente não aguenta, né? São palavras que saem do profundo, né, do nosso coração, né? Pois até eu vi uma frase, né, acerca da situação de Jó, que também se encaixa junto com essa situação de Jeremias, que diz assim, o coração de alguém instintivamente alcança esse sofredor antigo, que mesmo em seus desesperos se recusou a renunciar à sua fé em Deus. Você está entendendo? Por que eu estou dizendo isso? É para nós encerrarmos. Porque a palavra do Senhor mostra aqui no capítulo 20, né, de Jeremias, né, que mesmo em meio à prova, ele não quis recusar, né, ou deixou de crer em Deus, né, não deixou a sua fé em Deus, né, ele não recusou, ele não deixou de acreditar em Deus, mesmo no meio das piores provas. No capítulo 20 de Jeremias, no verso 11, ele diz assim, olha, mas o Senhor está comigo como um valente terrível, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, e ficarão muito confundidos, como se não houvessem prudentemente. Terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. Né? Então, mesmo em meio a todas as provas, né, a qual Jeremias ele estava passando, ele estava vivendo, né, Jeremias ele sabia que o Senhor, né, estava com ele como um valente terrível. Né? Ele sabia que Deus não havia desamparado e que a qualquer momento, né, num determinado tempo, Deus iria fazer, né, justiça para ele. Né? Ele sabia disso, que Deus era fiel, né, que Deus estava com ele, todo mundo poderia ter abandonado, né, ele estava ali falando, estava ali questionando, né, devido à dor que ele estava sentindo, lógico, carne, osso, sangue, né, então, de fato, ele tem que falar alguma coisa, a gente não aguenta, mas veja aqui que ele mesmo diz, mas o Senhor está comigo como um valente e terrível. Será que você pode dizer isso? Nesse sofrimento que você está passando, nessa situação, nessa prova, será que você poderia dizer, mas o Senhor está comigo como um valente e terrível? Será que você crê que o valente e terrível, ele está com você, ele está do teu lado, pelejando pela tua vida?
Veja Jó também, né, mediante a tudo aquele cenário, mediante o capítulo 3, né, que ele está expressando, usando todas aquelas palavras ali, terrível, né, de desespero, né, de amargura, está gritando da profundeza ali da sua agonia, né, da onde ele está ali, naquele momento de dor muito forte. Veja que ele abre a sua boca no capítulo 19, né? E no verso 25, ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Então, mesmo em meio a toda a prova de Jó, Jó está declarando que ele sabe, né? Ele tem certeza que o Redentor dele vive e que, por fim, vai se levantar sobre a terra. Então, meus amados irmãos, né, em Cristo, minhas irmãs, né, que Deus, o Senhor, possa abençoar a tua vida, né, e saiba que essa é uma palavra, né, gloriosa, uma palavra que é digna de toda aceitação, né, que você possa abrir o teu coração, né, para a palavra de Deus. Né, eu tenho certeza que a palavra de Deus, né, vai surtir um efeito, né, muito grande na tua vida, no teu coração, né, nos momentos de angústia, lógico que todos nós temos. Procure meditar, procure estudar a palavra de Deus, principalmente o livro de Jó, no momento de sofrimento, né, nos momentos que se vivem hoje, alarmante, né, em relação aos problemas, à pandemia. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela será conforto, né, para a tua alma, né? Ela dará luz para esse momento de trevas que o mundo está vivendo, né? Ela trará alegria, né, no coração angustiado, que talvez possa estar triste, pode estar melancólico devido aos acontecimentos. A palavra de Deus, ela vai confortar o teu coração, amém? No nome de Jesus Cristo, né? Que Deus, o Senhor, Ele possa te abençoar, né? Ele possa te prosperar, te fortalecer e te abençoar para a glória de Deus, né? Queríamos ir mais além, mas devido ao tempo, né, que nós falamos da palavra de Deus, próxima oportunidade nós estaremos falando, mas antes de nós encerrarmos, né, como por hábito, quero estar fazendo uma oração, apresentando você, a tua vida, a tua família, né, para que Deus possa te visitar e te abençoar. Se porventura alguém precisar de oração, que nós oramos, que nós vamos interceder, causa específica, deixa aí o teu pedido de oração, né, aí nos comentários, e nós estaremos orando, né, com toda certeza, em nome de Jesus, se o Senhor nos der vida, orando, apresentando a tua vida, e que você depois, né, com toda certeza, pela tua fé, você vai crer em Deus, o Senhor vai operar um milagre, e você depois vai contar a bênção para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém? Então nós vamos orar, vou estar apresentando a tua vida agora, a tua casa, a tua família. Vamos orar conosco, curva a tua cabeça e vamos agradecer a Deus por essa palavra em nome de Jesus. Amantíssimo, eterno, glorioso, santo Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus e meu Pai, é com alegria na nossa alma, Senhor, que nós nos colocamos, meu Deus, Katuri Ramassúria, Kamonekawa, Sorebedergia, Kamasubi, Okinawa, entre os mantos, entre o fogo, na Escandarábia, na tua santa e bendita presença, eterno, para agradecer ao Senhor por este momento de comunhão íntima contigo, meu Pai. Obrigado, Senhor, meu Deus do céu, pela tua palavra, onde tenho certeza, meu Deus, que o Senhor está levando força onde não há força, que o Senhor está levando alegria onde não há alegria, que o Senhor está dando coragem onde não havia coragem. Meu Deus e meu Pai, muda agora a história deste homem, desta mulher. Meu Deus, esta pessoa que agora ora, esta pessoa que clama conosco, meu Deus, esta pessoa que precisa de um milagre,
de uma cura, de uma libertação. Labadácia, Camassúria, Candarábia, meu Deus, opera segundo a tua bondade agora. Repreende, meu Deus do céu, toda a fúria de Satanás, repreende toda a inveja, toda a fúria do maligno, todo olho gordo, Labaxéria, Camassúria, Okinawa, vai queimando agora toda obra de macumbaria, toda obra de bruxaria, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de magia branca. Meu Deus, toda maldição hereditária, sai desta vida agora, sai desta casa agora, sai desta família agora. Camocanto e Candacê, Ramonácia, subreminência, como os profundo, like sorry the fire, hevel sobre a Camassuri Okinawa. Meu Deus, toca nesta pessoa agora que está enferma, toca do alto da cabeça, a planta dos pés, meu Deus, muda o quadro, levanta deste leito, desta cama, meu Deus, desse assento agora, vai colocando as tuas mãos, passa em revista todo mal, todo espírito de enfermidade. Pega a tua bagagem agora, em nome de Jesus, sai desta vida. Capróvia, cerebefórdia, camassúbia, candarabassai. No nome de Jesus Cristo, toda perseguição, toda acusação vai caindo por terra agora. Meu Deus, visita esta família, visita este casamento, liberta esta pessoa da cachaça, liberta das drogas, liberta dos jogos, da prostituição, da mentira, liberta da vaidade, liberta agora, meu Pai do céu, do espírito da morte, liberta do espírito suicida. Jesus, põe as tuas mãos santas agora, calamassúbia, candarábia, sai desta vida, Satanás, sai da mente dela agora, sai do coração, eu te ordeno, em nome do Senhor Jesus Cristo, sai, em nome de Jesus. Cobre, Jesus, esta pessoa com teu sangue, confirma a tua obra e abençoa, meu Pai, esta família, esta casa, este propósito, pois é o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe a tua vida em Cristo. Eu quero lembrar que nós estamos tendo culto aqui na nossa igreja, mediante com as restrições, lógico. Toda quarta-feira nós estamos tendo aqui o culto de ensinamento da Palavra de Deus, às 6h30 temos a oração até às 7h30, e das 7h30 em diante, iniciamos o culto da glória de Deus. No domingo, culto de louvor, culto com a família, onde 6 horas nós oramos, das 6 às 7, e às 7 da noite nós iniciamos o nosso culto, para a glória de Deus. Lembrando os irmãos que a nossa igreja está aqui, aqui em Uruaçu, na rua Paraná, com a rua Califórnia, na rua do Fórum, aqui de Uruaçu, próximo do Bombeiro, da Receita Federal, e aqui é um lugar fácil para você achar a nossa igreja, na esquina, na rua Califórnia com a Paraná, aqui na cidade de Uruaçu, aqui no norte do Goiás. Então você é o nosso convidado para estar aqui conosco, adorando a Deus em nome de Jesus Cristo. Será uma bênção, um prazer tê-los aqui conosco em nome de Jesus. Lembrando também que nós temos as nossas igrejas, aqui no Goiás, em Padre Bernardo, em Nova Glória, Niquelândia, em Acaba Vida, e também no Espírito Santo, aqui no Goiás. Se porventura você quiser cultuar a Deus em uma dessas igrejas, estiver próximo, nos mande a mensagem que nós estaremos passando o dia de culto e os horários para que você esteja adorando a Deus conosco. Lembrando também que temos a nossa sede mundial, em São Paulo, na Avenida Nordestina, número 1425, em São Miguel Paulista, em São Paulo, capital, onde o nosso pastor, presidente, missionário Cláudio, está lá fazendo a obra de Deus, juntamente com seus ministros, e eu tenho certeza que Deus tem vitória para a tua vida, amém? Que Deus, assim, o Senhor possa abençoar a todos, abençoar a tua vida, a tua família, e que você possa também compartilhar esse vídeo
da pregação da palavra de Deus, né, a uma pessoa que você conhece, amigo, né, no teu canal, para que mais pessoas também possam ser abençoados pela palavra de Deus em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos, um grande abraço, fiquem na paz do Senhor, não esqueça de orar por nós, pois somos carentes também das vossas orações. Um abraço, fique com Deus, a paz do Senhor.